E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube. É o Pássaro Esporte. E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube. É o Pássaro Esporte. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Pássaro Esporte, um vídeo que a gente está idealizando fazer há muito tempo, um vídeo que a gente quer mostrar para vocês um pouco do mundo acadêmico relacionado à criação de pássaros, à criação de aves em geral, e a gente tem convidados muito especiais, então já se prepara porque a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução de aves, canaricultura, importância da criação, vamos falar um pouco sobre gripe aviária e vamos conhecer um pouco dos cursos, né, que a gente tem lá na Universidade Federal de Lavras. Então, eu vou trazer os convidados aqui para vocês, mas antes eu quero já agradecer o Timbres Pet Store, patrocinador especial desse vídeo. Bruno, da Timbres Pet Store, vai participar com a gente. Você já conhece, já participou do canal, criador de canais domésticos, competidor de bicudo fibra. O cara está em todas, tem essa loja que atende você no Brasil inteiro. Você vai ver o link para a loja aí na descrição do vídeo. Vou chamar o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Fala aí, meu amigo. Beleza, pessoal? Boa noite. Vamos lá, vamos para essa noite aí de bate-papo. Eu acho que vai enriquecer bastante o nosso meio. Show de bola. Então vamos lá. Agora eu vou chamar para vocês a professora Priscila. Professora Priscila veterinária, com mestrado em microbiologia agrícola na Universidade Federal de Viçosa, doutorado também lá na Universidade de Viçosa em doenças de aves, professora de doenças de aves, suínos e virologia na Universidade Federal de Lavras. Bem-vinda, professora Priscila. Acertei na apresentação? Acertou sim, só o doutorado que foi na UFMG. Quase Mas acertei. acertou sim. Gente, boa noite. Boa noite. Bom, e agora, vamos lá, o professor Juliano, médico veterinário, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Agora eu acertei, professor? Acertou sim, faltou só incluir que eu sou professor, assim como a Priscila, aqui na Universidade Federal de Lavras, onde eu ministro disciplinas de anatomia veterinária e também reprodução de aves. Show de bola. Pessoal, vamos lá, sem mais delongas. É por isso que a gente convidou essa dupla aí, esses professores. A Universidade Federal de Lavras tem cursos que eu tomei conhecimento e tive contato muito próximo aí, seja pela doutora Ana Lívia, também patrocinadora do canal, que fez um curso de reprodução em aves lá. E o curso é muito interessante porque, além de outras coisas, abertos a criadores, tem um monte de detalhe que a gente vai saber aí sobre esse curso, inclusive sobre próximas turmas, quais são os planos, porque eu acho que a hora que você souber o que aprende nesse curso, você vai ficar ansioso igual eu estou, desde muito tempo para ir lá fazer. E também fiquei sabendo há pouco tempo que tem uma cadeira de canaricultura, né? Tem uma disciplina de canaricultura, então já vou começar perguntando, aberto essa pergunta para a professora Priscila, para o professor Juliano, os dois podem responder, professora Priscila primeiro, mas de onde surgiu essa ideia assim, de montar esse curso? Assim, qual a importância que vocês veem nisso? Fala um pouco sobre essas disciplinas, tanto a cadeira do professor Juliano específica sobre a reprodução de aves, quanto assim, essa questão da criação em si, a importância do meio acadêmico. Vamos fazer um aquecimento aí já nessa primeira pergunta. Certo. Um sentimento que eu tenho, né, dentro da academia, é que a gente tem tido cada vez mais demanda, sabe, por conta dos alunos e também de fora, nesse grupo, né, de aves ornamentais, aves pet. Então, a gente
tem alunos interessados, né, e tem essa busca dentro da academia por essas informações. Então, a parceria que o Juliano conseguiu com a FOB, eu vou deixar ele falar mais sobre isso, tem permitido que a gente invista, né, um pouco mais dentro da universidade nesse tipo de conhecimento. Mas o Juliano é o grande idealizador, né, e quem conseguiu fomentar isso tudo aqui dentro da universidade. Então, gente, na época da pandemia, eu, assim como muitas pessoas, buscaram se aproximar de alguma coisa que gostasse, né? Até para ter uma válvula de escape. E eu comecei a voltar a estudar clínica de aves, né? Já tinha estudado, fui veterinário no CETAS durante minha pós-graduação, que é um centro de triagem de animais silvestres, e lá a gente fazia clínica, mas depois de entrar aqui na UFLA, eu voltei mais para a disciplina de anatomia e deixei um pouco de lado essa parte da clínica. E na pandemia eu comecei a estudar, tive a oportunidade de fazer alguns cursos online e procurando material no YouTube, descobri o núcleo de formação da FOB, que é a Federação Zoológica do Brasil. E numa das palestras da parte veterinária, eu conheci o Otávio, e o Otávio comentou sobre o interesse em montar um canaril, né, experimental dentro de uma instituição de pesquisa para poder alavancar as pesquisas, estudos, extensão nessa área. E aí consegui o telefone do Otávio, entrei em contato, conversamos, ele veio visitar a UFLA, a gente tem uma estruturazinha aqui interessante para montar um canaril, e ele achou super, super legal, né, muito próximo da realidade da grande parte dos canaricultores, e aí começamos uma conversa entre nós, o pessoal da UFLA, o pessoal da FOB, até que a gente firmou uma parceria para montar aqui um canaril experimental. Né? Nesse canaril experimental, então, a gente desenvolve pesquisas alinhadas com a FOB. A FOB mantém esse canaricultura, esse canaril, a gente mantém o dia a dia, manejo, né, com os alunos, as pesquisas, e daí a gente, né, desenvolvendo esse projeto, tanto de pesquisa, para quem não sabe, a instituição, as universidades públicas, elas se apoiam no tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, pesquisa a gente faz aqui com os canários, principalmente com a introdução de agentes dentro de farinhadas para poder melhorar índices reprodutivos. E aí o ensino a gente atacou com a disciplina de canaricultura, porque a gente vê que é uma grande lacuna que existe nas instituições de ensino, que é justamente abarcar essa área de ensino e a canaricultura para a gente. Por que a gente focou tanto em canaricultura? Porque é a nossa realidade hoje aqui, né, com o canario experimental. Então, a gente montou a disciplina de canaricultura e a gente também presta serviço para canaricultores da região, fazendo necrópsias, fazendo visitas técnicas de orientação. Então, a gente conseguiu aí, com o canario experimental e essa parceria com a FOB, executar essas 3 facetas da universidade pública: pesquisa, ensino e extensão. Show de bola, show de bola. Bruno, você tem uma parcelinha nisso daí, né? Idealizado, acho que isso é muito legal, essa participação, né, do mundo acadêmico cada vez mais voltado. Assim, muita coisa eu vejo, eu acompanho um pouco, eu acompanhei tudo da vida acadêmica da doutora Ana Líbia, né? Mas eu vejo assim que muita coisa que ela vai estudar sobre nutrição, vai estudar sobre suplementação, sobre doenças em geral, vem da avicultura comercial, que é uma coisa que o veterinário precisa adaptar para ave, para passeriforme, para tipos bem diferentes, né, de animais. Então, esse conhecimento para a formação de um profissional é excepcional, é pioneiro, eu acho. Eu ainda não ouvi falar de outro lugar no Brasil onde a gente tenha essa porta aberta, e você tem uma participação nisso, né, maluco? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Antes de passar a palavra para você, quero agradecer demais, demais a FOB. A FOB é referência. Eu, como criador de nativo, assim, mantenedor de nativo, não tenho doméstico ainda. Eu sou fã demais da FOB. Meu sonho de consumo era a gente ser representado por essa organização, porque está sempre à frente, está sempre inovando e está sempre apoiando a coisa certa. Né? Eu acredito demais nessa iniciativa do criador com
com o meio acadêmico, então já fiz aí o agradecimento à FOB, eu acho que é uma porta aberta, daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa de nativo aí na UFLA, eu vou perguntar isso para os professores, mas vai lá, Bruno, qual a participação sua, como é que foi? Conta essa aventura aí. Então, na verdade, o Juliano, quando fez o contato lá durante a pandemia com o doutor Otávio, assim como eu, também é um diretor da FOB, da parte de veterinária, e aí o doutor Otávio imediatamente fez contato com toda a diretoria e levou a ideia e correu atrás de patrocínio também. E a gente abraçou, porque assim, há uma necessidade muito grande de profissionais na área, né? A gente sente que tem uma escassez tremenda. E quando a gente vai atrás, até mesmo de outras universidades, a gente vê que os alunos normalmente saem formados cavalo e boi, ou cachorro e gato. O resto é o resto. Né? Então, e como os nossos domésticos, né, principalmente os canários, são aves que, por já serem criadas em ambiente doméstico há mais de 600 anos, têm uma saúde um pouco mais frágil, vamos dizer assim, se comparado com os nossos nativos. Então, havia uma necessidade muito grande da gente tentar direcionar melhor esse estudo de o que está acontecendo, de melhores remédios, melhores vitaminas, porque tudo que a gente tem era tudo no achismo, tudo sem base científica nenhuma. Então, quando surgiu essa ideia aí do professor Juliano, junto com o doutor Otávio, lá, que é diretor com a gente, a FOB abraçou a ideia na mesma hora, foi uma mobilização tremenda. A gente conseguiu, junto com diversos criadores, exemplares para levar. Inclusive, eu cedi alguns dos meus timbrados que estão lá na universidade, servindo também de apoio. E, assim, com a esperança de que dê frutos aí, não só, como o professor falou, de estudos científicos, mas que plante a semente também, de repente, na cabecinha aí de alguns alunos, para que quando sair da faculdade descambe aí um pouco para as aves. Show de bola, né? O momento que a gente vive assim, o momento que a gente vive assim hoje de muita gente com opinião sobre muita coisa, né? A galera que não gosta de passarinho em gaiola quer proibir quem gosta, né? É muito importante a gente formar profissionais que ajudem a mudar esse contexto. Bom, vamos fazer uma navegação de assunto aí. A gente está vivendo outro cenário assim de a gente falou assim, a ideia do curso surgiu na pandemia, né? O professor Juliano foi buscar assunto para estudar e surgiu essa ideia. E agora a gente está vivendo uma situação de vírus de novo, só que um vírus gripe aviária. Como que a faculdade assim, pode ajudar o público aí que está assistindo? Aí eu vou passar para a professora Priscila, assim, o que é esse cenário que a gente vive hoje? A gente já tem gripe aviária há muitos anos, né? A gente já ouve falar dessa virose, desse vírus, há muito tempo. Eu lembro de mais de 10 anos atrás, já ter ouvido falar disso, o mundo inteiro com medo. E agora chegou no Brasil, e aí a gente tem um monte de restrições, as primeiras aves começaram a ser detectadas. Será que foram as primeiras mesmo? Será que não já teve e a gente não ficou sabendo? Conta um pouco desse histórico para a gente, professor, porque eu vou fazer algumas perguntas sobre isso, porque a turma de nós, criadores, está assim, será que esse negócio é perigoso, vai ficar? Será que passa? Será que não passa? A gente tem um monte de pergunta para fazer. Ótimo, Rafael. A influenza aviária, como você bem falou, é uma doença conhecida há muito tempo, né? Que a gente sempre ouviu falar de casos na Ásia, casos
Europa, casos no Oriente Médio, e hoje a gente sempre ficava muito esperando como que ia ser o comportamento disso, porque a gente imaginava, e foi realmente o que aconteceu, que esse vírus chegaria aqui através de aves migratórias, né? Então sempre foi uma grande preocupação, mesmo sabendo que existiam outros riscos, por exemplo, como é uma zoonose, o próprio humano poderia trazer esse vírus em algum momento. Tanto que a gente teve alguns momentos no Brasil onde a vigilância ela foi intensificada no trânsito de humanos, por exemplo, quando a gente teve a Copa do Mundo, quando a gente teve as Olimpíadas, mas, sem dúvida nenhuma, pensando nas aves, as aves migratórias sempre foram a grande preocupação. Mas conhecendo as rotas de aves migratórias, a gente sabia que as rotas da Ásia, da Europa, elas não passavam diretamente aqui no Brasil, né, que a gente tinha os pontos de conexões lá na América do Norte. Então, quando começaram os primeiros surtos na América do Norte, isso já deixou o Brasil e a defesa sanitária brasileira em estado de alerta, né? E aí o vírus ele foi descendo, foi detectado na América Central também, e aí aqui perto, né, com os nossos vizinhos, a gente já imaginava que isso aconteceria, né? A Defesa Sanitária Animal, ela, né, do Ministério da Agricultura e todos os órgãos estaduais envolvidos, ela tem um programa de vigilância bastante organizado, né, então, baseado nessas rotas de aves migratórias, nos locais que as aves elas permanecem mais tempo, então existem vários pontos de coletas de amostra em todo o litoral brasileiro, por exemplo, né? E que foi onde a gente identificou as primeiras aves. E existe sempre essa pergunta: será que já não tinha aqui e a gente não sabia? Né? E eu posso falar com uma certa tranquilidade que chegou por agora, porque não é uma doença silenciosa, né? As aves elas ficam doentes, as aves morrem, né? Então não é uma coisa que passa despercebida. As primeiras aves ali no Espírito Santo foram aves de vida livre que foram encontradas doentes. E aí levaram para um centro de triagem, né, para essas aves se reestabelecerem, mas aí os veterinários identificaram que poderia ser uma suspeita de influenza aviária, seguiram com o diagnóstico e ele foi confirmado. Então, é muito complicado, é muito difícil falar que é um vírus que já tinha aqui e a gente não sabia, né, porque realmente o vírus de alta patogenicidade, ele leva a uma mortalidade alta e rápida. E a disseminação dele é rápida. Hoje já são 39 focos, né? Opa, deixa eu tirar do mic, estava no mudo. Vamos lá. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta, porque isso vai para a próxima pergunta para nós aqui. Estamos com restrições para conter o avanço, por enquanto, os focos só em aves de vida livre. Qual é a preocupação, a maior preocupação, qual é o risco para as aves que estão. Para as aves, eu não sei como falar, mas não estou preocupado só com os passarinhos nossos, né, do criador, aquilo que a gente tem em casa. Mas a preocupação também tem a avicultura comercial, tem as grandes granjas. Então, eu acho que a cadeia produtiva de alimento deve estar muito mais preocupada até do que nós, criadores, que para nós é um hobby, alguns têm um negócio, mas não se compara com a produção de alimento, né? Qual o tamanho do risco, assim, na sua opinião, para isso chegar nas aves que estão presas, nas aves que são criadas, reproduzidas pelo homem, né? O vírus, ele é transmitido principalmente por excretas e secreções das aves, né? Então, ele vai estar presente ali nas fezes, ele vai estar presente em secreção respiratória. Então, vai ser o contato realmente, né, dessas excretas, dessas secreções com as aves que estão presas, sejam elas industriais ou de criatórios. Então, a avicultura industrial realmente, né, tá preocupada
e organizada no sentido de afastar essas aves através da adoção das medidas de biosseguridade. Então, os plantéis industriais, eles já adotavam medidas de biosseguridade como uma forma de prevenir a entrada e disseminação de agentes patogênicos de uma maneira geral, mas agora existem instruções específicas do próprio Ministério da Agricultura, então todas as aves elas têm que ficar em ambientes telados, é uma tela de um tamanho específico, né, que foi testada justamente para evitar a entrada de aves de vida livre, né? Não pode ter, por exemplo, árvores frutíferas ali próxima, tem todo um controle de trânsito, também de pessoas. Então, na verdade, o que tem sido feito na avicultura industrial e que tem sido intensificado, na verdade, na avicultura industrial, e o que tem sido proposto, né, como uma forma de prevenção para os outros tipos de criação, é a gente realmente adotar essas medidas de biosseguridade, que nada mais são do que evitar o contato com essas aves de vida livre e controlar todo esse trânsito, seja de pessoas, de equipamentos, de insumos, tudo que entra dentro do sistema e que pode, eventualmente, ser fonte de infecção. Ok, muito bom. Agora, professor Juliano, não tenha pressa, porque eu tenho pergunta, tenho uma lista de perguntas também do curso de reprodução em aves, mas eu acho que, para a gente não perder o fio da meada, eu vou mandar a próxima pergunta. Eu e o Bruno, a gente é viciado num negócio chamado torneio. A gente adora o torneio, levar os passarinhos para competir, canto, a exposição lá da FOB, que tem a exposição anual, o maior evento do mundo, acho que de exposição de pássaros aí. Adotando as medidas de proteção, ou algumas medidas de proteção, não sei quais, né? Até poderia dar exemplos dessas medidas, mas é seguro, dependendo da época do ano. Por exemplo, a gente está acabando um período né, junho, acho que as aves migratórias já estão voltando para o hemisfério norte, por aí, mais ou menos nessa data, se eu não me engano. Seria seguro a gente, a partir de um período sem foco em aves da vida livre, voltar a liberar as exposições, torneios com medidas de proteção, ou não é? Ainda precisamos estudar um pouco mais, aprender mais. Como que você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Porque os criadores eles ficam naquela expectativa, mas a gente não tem o conhecimento que vocês têm, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre isso? Estou errado, Bruno, ou não? A gente está ansioso para voltar. Bastante. A ansiedade tá batendo na porta, cada um se virando de uma maneira. Mas, assim, mais até do que a competição por si só, eu gosto sempre de dar uma referência, porque isso tem um apelo até de saúde envolvido. Às vezes, não saúde como a gente conhece, mas a saúde mental, de distração para muita gente, que acaba tornando a vida de muitos, principalmente de muita gente idosa, voltada para esse tipo de treino, de competição e tal, e que de uma hora para outra, rompendo esse ciclo, a pessoa se sente ali meio perdida. Eu tive alguns contatos, você também deve ter tido, de gente que tinha entrado em depressão agora na última semana, porque está em casa sem poder sair com sua ave para lugar nenhum, né? É isso aí. Então vamos lá, professora Priscila, dá uma aula para a gente assim. Qual a sua opinião como profissional da área e que tipo de dica a gente pode receber para que a gente comece a se preparar, porque um dia a gente vai poder fazer os nossos eventos de novo, né? Uhum. Rafael, Bruno, assim, o momento não é para ficar ansioso, né? Acho que a pandemia, né, da Covid-19 mostrou isso para gente, né? O tempo
mostra como que as coisas encaminham, como que o vírus se comporta, o que é realmente importante para a gente prevenir a transmissão e outros pontos. Com relação ao que você falou, Rafael, da volta, né, dessas aves migratórias, a transmissão pelas aves migratórias ela é fundamental e importante para a introdução do vírus no território. Mas a partir do momento que ele foi introduzido, aí a gente já pode levar em consideração que aves de vida livre locais podem ter sido infectadas. Então, esse ponto, né, que era falado muito, principalmente quando a gente não tinha tido casos de influenza aviária, né, de esperar a volta dessas aves, elas estavam muito levando em consideração isso, que elas iam voltar e a gente não ia ter tido problemas. Mas a partir do momento que a gente teve, a gente já não pode desconsiderar o risco das nossas aves residentes terem sido infectadas. Então, por isso que aí a gente já não trabalha mais com essa questão temporal. Influenza é um vírus que ele, diferente do que foi a Covid-19, é um vírus que já é conhecido, como você mesmo falou, né? Já há muito tempo que ele circula aí, então a gente já sabe como ele se comporta, né, em outros países. É um vírus que tem vacina, apesar de que as vacinas, né, para as aves ela não é permitida no nosso país, né? Ela não é comercializada. Aqui, a decisão do Ministério da Agricultura é que casos sejam realmente eliminados. Então, a gente percebe que outros países que já estão convivendo com o vírus, eles começam a cogitar a possibilidade de vacinação. Então, existe todo um contexto mundial que leva também a essas decisões, porque na verdade foi o que você falou. A grande preocupação hoje é econômica, a avicultura industrial ela tem uma participação importantíssima no PIB, nós somos o maior exportador de frangos, né, no mundo, um dos maiores produtores, então realmente a preocupação nossa é essa. Mas e a gente sabe que aglomeração, juntar animais de diferentes locais, isso acaba aumentando o risco, né, de transmissão de agentes patogênicos. Então, não espero de forma alguma que os torneios, as exposições sejam liberadas esse ano, mas dependendo do comportamento do vírus, né, da identificação desses animais positivos, isso, né, sendo contido de forma rápida e a gente tendo uma diminuição desses pontos, né, desses surtos, a gente possa pensar para o próximo ano, o Ministério da Agricultura possa pensar para o próximo ano diminuir essas limitações, né? Mas não para agora. A gente precisa entender como que isso vai se comportar dentro do nosso território, porque a gente tem algumas questões ambientais que são boas para a gente, né? A gente está ali é um país tropical, esse vírus a gente sabe que ele é relativamente sensível, né, no ambiente, ele não sobrevive por muito tempo, mas a gente precisa entender como ele vai se comportar aqui antes. Eu conversei com um amigo criador na Itália, cria bicudos lá na Itália, mas conhece bastante o pessoal dos domésticos também, e ele falou que foi um pouco parecido com isso que você descreveu. No primeiro ano, tudo parado, fecha tudo, não tem exposição, ninguém faz nada, e aí no segundo ano, com medidas de controle, sem deixar, fazendo as exposições em local fechado, telado, para não ter ave solta, garantia, né, de fato, de que não vai ter ave de vida livre entrando no galpão, começaram a liberar as exposições de novo, mas eu acho que faz parte essa questão do aprendizado, né? A gente precisa monitorar, documentar e aprender o que está acontecendo para poder se preparar. Faz sentido isso. E assim, a última pergunta sobre esse tema agora, né? A não ser que o Bruno tenha alguma aí. Não tem nada a ver com quem não gosta de passarinho. Isso daí é muito maior, né? É uma questão de saúde pública. É importante que os criadores se conscientizem disso. Pare de achar que não é, né? Assim, ó,
uma coisa que o criador de passarinho precisa ouvir: qual é o risco para os passarinhos dele, para aquilo que ele mais, muitos dos criadores, aquilo que ele mais ama é o seu passarinho. Se ele desobedecer e começar a levar o passarinho dele para o treinamento, levar na casa do vizinho, levar no mato para dar um passeio, for pescar, levar o passarinho, ficar pendurado e tiver contato com uma ave contaminada e trouxer isso para dentro, o risco é altíssimo e ele vai perder o plantel dele inteiro. Estou certo ou errado nisso? Dá uma mensagem assim de o pessoal se proteger também, né? Porque não é só a questão da exposição e o torneio, é tirar a ave do ambiente controlado, né? Sim, exatamente isso. E foi o que a gente falou anteriormente, vai depender desse comportamento, a gente começar a liberar, né, esses campeonatos, torneios, esses encontros de aves. Então é importante que todo mundo esteja consciente, né, que é fundamental nesse momento a gente trabalhar com a prevenção, né? Porque quanto menos casos a gente tiver e quanto mais longe isso tiver de grupos de animais, porque por enquanto foram aves de vida livre, foram indivíduos, né? A gente ainda não teve um grupo grande de aves que foi infectada. Mas se começa a acontecer isso, um caso como você citou, né? A pessoa vai lá, leva o passarinho dentro de uma gaiola, acaba tendo contato com uma ave de vida livre, leva isso para dentro de um criatório, a mortalidade de uma ave, ela passou a ser mortalidade de algumas, né? E isso vai aumentando a preocupação, aumentando a disseminação do vírus e atrasando esse nosso retorno. Então, nesse momento, é muito importante que todos, né, da cadeia, seja industrial, seja dos ornamentais, eles realmente invistam nessa prevenção, porque é isso que vai agilizar, né, todo esse processo e vai mostrar que a gente pode levar as aves de forma segura. Agora, um ponto importantíssimo que você falou é que influenza aviária é um problema de saúde pública, né? Humanos se infectam e vários morreram por influenza aviária. A gente está falando do vírus de alta patogenicidade. Ele não é de alta patogenicidade só para as aves, não. Ele é de alta patogenicidade para o humano também. E aí, os humanos que até hoje, né, se infectaram, e muitos vieram a óbito, eles sempre têm um contato próximo e prolongado com a ave. Né? Então, aí vem, no caso, né, dos criadores, e justamente toda essa paixão que se tem pelas aves, acontece isso. Né? Um contato próximo, diário, prolongado. Então, a transmissão para o humano ela se torna um risco ainda maior do que um contato eventual. Se bem que é importante a gente frisar que encontrou a ave morta, né, na natureza, que seja, ou teve uma alta mortalidade dentro de um criatório, não é para manipular essas aves, é para entrar em contato com o serviço oficial. Né? Não há indicação, justamente porque pode ser transmitido para o humano. E esse vírus, inclusive, a gente já teve vários casos em mamíferos. E quando a gente começa a ter caso em mamífero, o mamífero ele já está mais próximo, né, do humano do que uma ave, quando a gente pensa dentro da evolução. Alguns casos em mamíferos, né, também selvagens, eles associavam muito a uma infecção acidental, por exemplo, um animal que se alimentou de uma ave infectada. Mas hoje a gente já teve casos de alta mortalidade, por exemplo, em lobos marinhos, que não foi dessa maneira. Quer dizer, ocorreu a transmissão entre mamíferos. Então, isso traz ainda uma preocupação maior de isso ser transmitido para humanos e ser transmitido de uma forma, desculpa que apagou aqui a tela, de ser transmitido de uma forma maior e mais preocupante. Então, a grande, tanto que as ações para a influenza aviária não se concentram só no Ministério da Agricultura, mas também no Ministério da Saúde, né? E também o pessoal do meio ambiente está trabalhando junto nesse monitoramento e nesse controle todo. Show de bola, professor. Obrigado pelas informações. Pessoal, vamos ficar esperto, porque é chato
ficar preso dentro de casa de novo, mas é por um bom motivo. E aí a FOB já saiu na frente de todas as outras organizações, que ela vai ter a exposição online. Então você vai ter uma forma de interagir e mostrar seus bichos. Hein? Depois entra lá no site da FOB, se você tiver curiosidade. E também a revista FIBA Brasil, patrocinadora do canal, vai lançar um campeonato de canto livre online. Em breve, o Lincoln vai estar aqui para mostrar para todo mundo como que vai ser. Professor, agora vamos lá. Agora você não me escapa. A gente ainda tem alguns minutos para encerrar o nosso tempo. Eu quero saber sobre o curso de reprodução de aves. Qual é a pauta? O que... Primeira coisa, quando que vai ter o próximo? Tá, perfeito. A gente tem algumas restrições aqui, e agora, com essas restrições gerais que vêm de cima, a gente também não consegue estipular aí uma data exata, né? A gente não pode aglomerar gente de fora aqui, nesse momento, com essa questão, né? A gente vai estar trabalhando diretamente com aves, e a gente tem um limitante, né? O nosso setor de avicultura aqui, ele está em processo de configuração, né, de remodelar ele, então a gente não tem hoje galos, né, para a gente poder fazer as técnicas de coleta de sêmen. E aí, é claro que a gente tem intenção de, hoje a gente está trabalhando com um projeto dos canários belga com coleta de sêmen. Isso é muito legal, porque aproxima muito mais, né? O canário belga, em termos de tamanho, comportamento, está muito mais próximo de um curió, por exemplo, do que um galo. Mas a gente precisa de volume de sêmen, né, acima de 1 ml, por exemplo, para a gente fazer alguns testes laboratoriais, para a gente fazer a avaliação da qualidade de sêmen. E hoje a gente não tem galo aqui, né? Com a pandemia, a gente não tinha nem quem tratasse dos galos, então a gente teve que se desfazer dos galos naquela época. E a partir daquele momento, então, o setor de avicultura da UFLA entrou em fase de remodelação para se adequar a algumas normas. E a gente não tem galo aqui, então a gente não tem previsão de curso. A intenção era que fosse no primeiro semestre do ano que vem, mas com essa questão de restrição até de transporte de aves, a gente não consegue trazer aves de fora aqui para a UFLA. Então, Rafael, eu assim, acredito fortemente que para o segundo semestre de 2024, eu acho bastante restrito a gente propor uma data para o primeiro semestre do ano que vem. Até porque né, os nossos cursos vêm pessoas do Brasil inteiro. Né? Nossa primeira edição aqui veio gente das 5 regiões do Brasil, gente de Roraima veio fazer curso. E eles têm que ter uma previsão, né, longa para poder comprar passagens mais baratas para poder chegar até aqui. Então, acredito que por volta ali, agosto ou talvez setembro de 2024 seja uma data bem, bem provável. Mas tudo a gente vai acompanhando ainda essa evolução da influenza aviária dentro do nosso cenário nacional para a gente conseguir estabelecer aí uma data provável. Tem chance desse curso, depois que passar por essa reconfiguração desse curso, virar algo mais rotineiro, assim, uma coisa mais todo semestre ter um? Fala um pouco para o pessoal sobre também a duração. Qual é a duração desse curso? Para o pessoal saber um pouco. O curso de reprodução assistida em aves, né, o curso de coleta, avaliação de sêmen e inseminação artificial, ele foi criado pela professora Denise Bom Galhardo, da UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lá ele teve várias edições, né? Eu cheguei lá a fazer o curso, Denise foi, né, membro da minha banca de doutorado. Depois a Denise falou comigo, falou: Juliano, eu não vou fazer mais esse curso aqui, você gostaria de tocar esse curso aí na UFLA? Eu falei: nossa, seria um prazer. Então, as 2 edições que foram realizadas aqui na UFLA foram com a Denise, com a equipe dela, e já tem um tempinho que ela falou comigo, falou: Juliano, agora é a sua vez de tocar, colocar o curso em frente. Tocar você ser o responsável mesmo por toda a execução do curso. Eu vou aí ajudar a formar a tua equipe em algumas técnicas laboratoriais que são mais específicas, mas é você que vai tocar o curso. Então a gente fez o curso aqui em 2018, 2019, já estava programado para 2020,
né? Quase tudo arrumadinho já para 2020, veio a pandemia, estragou os nossos planos, e desde então a gente não tem galos aqui para a gente poder, galos e galinhas para poder fazer as técnicas de coleta de sêmen, avaliação de sêmen. Então a gente está nessa expectativa. A gente tem intenção de remodelar o curso. O curso ele era muito mais voltado para ave de produção, né? E a gente viu que, por exemplo, na segunda edição vieram muito mais pessoas relacionadas a aves silvestres, né, nativas, exóticas, do que para aves de produção. Então a gente tem intenção de remodelar o curso para que ele tenha uma grande parte voltada justamente para a reprodução de aves em ambiente domiciliar, então canários, nativos e exóticos, né, de pequeno, médio porte, para poder aproximar mais o pessoal dessas práticas. Com os canários aqui agora, a gente vai conseguir fazer isso, que a gente está pegando expertise na coleta de sêmen, avaliação de sêmen, próximo passo é fazer inseminação artificial, congelamento de sêmen de canário. A gente tem um leque de intenções com relação à reprodução de canário muito grande. Porque o canário, além de ser, né, a menina dos olhos da FOB, vamos dizer assim, ele também funciona para a gente que trabalha com pesquisa, um excelente modelo experimental, né? Tanto para desenvolver a reprodução nos canários em si, mas também para que as pesquisas dele possam ser utilizadas como ponto de partida para outras aves, como os nossos próprios nativos. Sob a intenção, a possibilidade de executar esse curso todo semestre, a gente vai avaliar isso, Rafael, porque é um curso que a gente gasta muito com esse curso, né? A questão laboratorial, trazer os palestrantes até aqui, demanda um gasto financeiro muito grande, que a gente tem que recolher toda a partir das nossas inscrições. Então, assim, anualmente... Ô, Bruno, peraí, professor, peraí. Ô, Bruno, já começa a movimentar a FOB para a gente patrocinar esse curso. Esse curso é interesse do Brasil inteiro, de todos os criadores. Esse curso tem que ser patrocinado por nós. Pois E é, aí eu acho que é só super válido. detalhe. Eu acho que é super válido. É uma proposta boa. Eu fico imaginando, professor, assim, a dificuldade que a gente tem com os nossos nativos de fazer a reprodução, porque eles são territorialistas. Então, aquela quantidade de briga que dá do casal, eles são muito passionais, né? Comparando com os domésticos. Não tem assim, tem vezes que a gente sofre uma temporada inteira para fazer um cruzamento e não consegue, porque a fêmea não aceita o macho, porque o macho quer bater naquela fêmea, enfim, São a gente não pode deixar junto. São mais parecidos com os humanos. É mais ou menos assim. Então, eu acho que tem potencial para abrir essa conversa em nome dos criadores de nativo. Eu sou um forte candidato a correr atrás de patrocínio. Se houver a possibilidade da gente conversar sobre isso, conta comigo, porque eu acho que os criadores do Brasil inteiro têm interesse de conhecer, e inclusive transformar esse curso. Claro que vai perder muito, né? Mas, por exemplo, algumas questões teóricas e algumas coisas, talvez de laboratório, por imagem e tal, dá para fazer até um curso online, né? Não vai dar para o cara aprender a técnica de coleta, ele vai ver, mas ele tem que praticar. Mas, enfim, agora eu quero te fazer essa pergunta. Quando que vai ter exótico não, quando que vai ter nativo na UFLA? Porque já tem um canaril. O que falta para a gente começar a colocar uns nativos aí e vocês começarem a estudar e pesquisar o nosso bicudo, o nosso curió, trinca-ferro, colheiro, canário da terra? Tem esse interesse? Há o interesse? Sim, não, com certeza. A gente que gosta de ave, né? Bastou o bicho ter pena, que a gente tem vontade de fazer pesquisa aqui na UFLA, estudar, desenvolver a área, né? O segmento. A questão é que, Rafael, a gente não tem com que manter essas aves aqui. Eu falo assim, o custo de manutenção das aves, ele é relativamente grande, né? A gente trabalha com, né, ração, com insumos que são utilizados, gaiola. Eu sei que a ave talvez não seja nem tanto o problema, né, pra gente, assim como, né,
como você, existem outros criadores que já manifestaram interesse em doar aves para a gente, mas como manter essas aves aqui, a gente não tem verba para isso. Então, hoje a gente consegue manter os canários e fazer pesquisa graças à FOB, né? Graças ao empenho do Otávio. Otávio né, ele é fantástico. Ele faz uma ponte entre nós e a FOB, e é incrível. Então, a gente tem muito a agradecer ele. Hoje o Canaril existe e se mantém graças à parceria com o Otávio FOB. Então, manter essas aves aqui hoje, Rafael, é oneroso. Então, a gente não tem como custear. Para manter essas aves aqui, a gente precisaria de uma parceria com criadores ou fábricas de ração, de gaiola, que pudessem, como por exemplo, emprestar as gaiolas, as aves e nos doar todos os insumos necessários para a gente poder tocar experimentos e estudos com essas aves aqui dentro. A gente esbarra numa questão legal também, né? O fato do canário ser doméstico facilita demais essa questão da presença dele aqui dentro. Então, a questão legal com os nativos, a gente teria que estudar também para ver a viabilidade de manter esses animais aqui dentro da UFLA. Show de bola. Então tá fácil. A parte mais difícil é a parte legal, porque posso te garantir que é muito fácil a gente conseguir patrocínio para fazer uma parceria muito parecida, porque eu acho que é assim. Eu conheço pelo menos uns 10 malucos pelos passarinhos igual a mim que topam embarcar nisso. Acho que é questão de ver essa. Porque assim, ó, eu estou apaixonado, completamente apaixonado pelo projeto Bicudo. Ainda não consegui ir lá, não sei se vocês já tiveram contato. Se não tiveram contato, vale a pena procurar. Então, tá em Januária, em Minas. Eu acho que fica longe de vocês, de Lavras aí, mas é mais perto da Bahia, se não me engano. Mas é um projeto de reintrodução do bicudo na natureza e um trabalho fantástico que eu acompanho pelas redes sociais. Conversei com eles algumas vezes, mas é muito difícil, porque a galera está sempre no meio do mato olhando o bicudo, não tem internet. Então eles falam um pouco com a gente pela internet, mas eu acho que é um caminho espetacular para a gente fazer fazer esse caminho de volta, né? Aves que estão praticamente extintas na natureza, sendo reproduzidas já com a finalidade de soltura. Não existe isso no Brasil hoje, porque os criadores doam, né, essas aves para soltura, mas elas não são criadas para isso, né? Então, eu vejo que já estão 4 anos do projeto, ainda não nasceu nenhum filhote. Já teve o primeiro ninho, já teve o primeiro ovo, já teve o primeiro choco. As aves estão vivas, passando de um ano para outro, mas ainda não nasceu. Muito porque nós criamos as aves para o canto, para a repetição, para a beleza e não para a rusticidade de conseguir se reproduzir de novo. Então, acho que também seria um objeto de estudo. Estou viajando, professor, ou eu acho que ou isso pode ser um projeto interessante para o meio acadêmico também, além de insumos de nutrição, saúde, remédios, etc., também esse tipo de estudo para a gente conseguir reparar o dano, né, que o criador hoje ele é bonzinho, né? A gente ajuda a preservação do meio ambiente reproduzindo, mas lá no passado a gente ia lá buscar no mato, né? Então é uma reparação, né? Isso aí vou abrir para a professora Priscila também. O que vocês acham disso? Assim, é uma loucura de nós criadores pensar nisso, ou utopia, ou vocês acham que tem fundamento? Não, eu acho que tem fundamento sim, Rafael. Buscar, né, em vez de, né, focar no fenótipo, nas características externas ou na genética em si, para um canto, por exemplo, pensar em rusticidade. Alguns países, como a França, por exemplo, eles têm criobancos de sêmen. Lá na França, eles têm diversas raças de galinha que são francesas, né? E com receio da perda dessa rusticidade, que já vem acontecendo em muitas raças, eles congelaram sêmen de várias raças de galinha. Então, hoje tem sêmen de galos na França com mais de 20 anos, né, congelados em botijão de nitrogênio líquido. Então, se em algum momento eles precisarem reaver algumas características daquelas aves ancestrais, eles têm como fazer isso a partir desse sêmen congelado.
Então, há muito tempo. Às vezes as pessoas acham, não é possível congelar sêmen de aves, né? É tão possível que existem palhetas de sêmen congelado mais velhas que muitos jovens por aí. Então, é possível sim. Na faculdade, né, o fato da gente estar voltado ali, ser bastante criterioso com alguns parâmetros e evitar vários vieses na pesquisa, a gente consegue executar uma pesquisa anulando alguns efeitos negativos que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, fora da instituição, né? A gente tem um ambiente controlado, a gente tem controle sobre várias variáveis, então, inclusive, para poder selecionar, por exemplo, aves mais rústicas, né? Com índices, por exemplo, reprodutivos melhores, né? Então, quem sabe a gente conseguisse uma linhagem, por exemplo, de curiós que atestados que reproduzem melhor, né, tem uma rusticidade melhor. Então, assim, isso é tudo muito possível, sim. Demanda tempo, demanda empenho, demanda investimento, mas é possível, sim. É claro que a gente não tem a certeza de chegar ao final de um experimento, de uma pesquisa, com uma ave muito mais rústica, adaptada, por exemplo, à reprodução, com melhores índices, mas a gente tem o caminho a ser traçado e as técnicas para poder fazer isso. Show de bola. Bruno, antes da professora Priscila falar também o que ela acha sobre essa pergunta, já vai preparando sua pergunta, que eu tomei a entrevista inteira e não passei a bola para você. Professora Priscila, contigo agora. Não, Rafael, sobre a sua pergunta anterior, eu acho que a universidade é o local para isso. É que quando a gente traça assim, né, melhorar, tornar mais rústico, reintroduzir, parece, né, que são passos muito simples e sequenciais, mas é o que o Juliano falou, isso demanda tempo até que a gente consiga isso, e a reintrodução também não é um ponto tranquilo, tem toda uma questão, né, do local onde essas aves seriam reintroduzidas, como que isso aconteceria, porque a gente acha muito bonito, né? Às vezes aparece aquele pessoal abrindo gaiola, né, soltando as aves na natureza, mas a gente sabe que muitas dessas aves elas vão simplesmente desaparecer, elas não vão fazer o papel que a gente está esperando. Só que eu acho que a universidade é o local, porque aqui a gente tem vários cursos, né? Tem pessoal que realmente entende de ecologia, que não é minha área, né? Não é também a área do Juliano, mas que estão aqui dentro da universidade. Então, eu acho que é realmente um trabalho de equipe e que pode ser feito sim. Show de bola. Dá esperança. Bruno, Não, contigo. ainda em cima disso, eu concordo plenamente. Eu acho que, como a professora disse, se faz, às vezes, uma propaganda exagerada em cima dessas solturas, e é ali, né? Acabou, soltou, ninguém sabe do dia seguinte o que aconteceu, de que forma foi feita, porque eu acho que é muito mais publicidade, muito mais espetaculoso do que, na prática, a funcionalidade real. Mas, enfim, eu queria tirar só uma dúvida, professor, ainda voltando em relação à gripe. A gente, enfim, por N motivos, e a ansiedade é grande em cima dos criadores, a gente tomou algumas frentes e fizemos, né, eu mesmo fiz vários contatos com o pessoal, tanto da Espanha, quanto de Portugal, quanto da Itália, criadores que têm algumas parcerias com a gente, até para tentar entender, né, como é que foi isso lá, como é que aconteceu isso lá, como o Rafael disse. De fato, no primeiro ano que foram aparecendo nos países, há um alarde, como houve aqui, mas depois a gente viu de país para país, com algumas peculiaridades de um para o outro, foram tomando algumas atitudes e a vida foi tomando um rumo natural para se conviver com o vírus, porque a gente sabe que o vírus não vai sumir de um dia para o outro, ele vai embora, tchau, não vai voltar nunca mais. Então, a ideia é o seguinte: tem notícia de
de troca de informação entre os profissionais daqui com o pessoal da Europa, principalmente, que tem ajudado de alguma forma? Existe essa troca? Bruno, a troca existe, né? O Ministério da Agricultura ele é muito articulado nesse sentido. Eu entendo que hoje a nossa maior preocupação seja a avicultura industrial realmente, porque os casos que já tiveram, eles são terríveis, né? Imagina você pegar um galpão com milhares de aves, você fecha o galpão de dia, no outro dia você tem 90% das aves mortas e as outras doentes, né? Então, isso para o Brasil, na condição que a gente tem dentro do mercado, ela é muito preocupante. Então, existe essa comunicação, sim, com outros países, não sei a questão das aves, né, ornamentais, de cativeiras, que não são industriais. Mas o Brasil é referência. O nosso laboratório, né, que fica em Campinas, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, ele, inclusive, ele dá treinamento e é suporte para vários países aqui vizinhos. Então, a comunicação, ela existe, a parceria, ela existe, e com certeza eles estão vendo isso. Mas é aquilo, né, no momento de emergência, a gente tem que apagar as fogueiras, né? Verdade. E aí depois realmente pensando no que vai poder ser feito. Mas eu acho que a história dos outros que já passaram pelo que a gente está passando mostra que vamos voltar, né? Deus quiser. Mas é aquilo que eu falei, depende muito de agora. Se a gente começar agora a ficar desesperado e, não vou ligar para isso, deixa as aves, contato com aves de vida livre, se começar a ter casos em criatórios, isso vai ser ruim, só vai atrasar esse retorno. Sem sombra de dúvida, eu acho que precisa muita gente no início, não vai pegar, não vou respeitar, mas eu acho que depois o carinho do criador pelo seu criatório, né, pelas suas aves, acaba sendo tão grande, que ele pensa 1000 vezes antes de cometer uma saída, enfim, em expor essa ave, né? E porque é isso, Bruno, as aves morrem, né? Não é um circovírus que entrou e agora eu vou ter que conviver com isso. Um criador que tiver influenza aviária, ele não vai conviver com influenza aviária, ele vai perder suas aves. Então, não tem outra palavra que não seja prevenção, né? É importante isso, Rafael, a gente mostrar isso. Só fazer um complemento, né? Acho que a Priscila pode corroborar isso, é que geralmente um foco de uma doença infecciosa com alta, né, capacidade de contágio como essa, aquelas que não morrerem pelo vírus vão ser abatidas e talvez um raio bastante grande em torno daquele criatório, por exemplo, todas as aves serão abatidas também, né? O que acontece, por exemplo, em caso de aftosa. Então, é uma situação bastante delicada e bastante grave. A gente espera que esse momento nunca chegue aqui no Brasil, mas a gente tem que levar isso em consideração, que se o meu vizinho tiver um caso de influenza, as minhas aves também vão ser abatidas. Isso aconteceu de fato. Isso aconteceu de fato em alguns países lá na Europa, inclusive logo no início, quando se lastrou. Em alguns países faziam um bloqueio de, sei lá, 5, 10 quilômetros, e dentro desse bloqueio ficava uma quarentena super rígida, até que as aves tivessem completamente testadas e anuladas. Não é brincadeira, galera. Então, vamos lá. Professor Juliano, professora Priscila, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que é um tempo que vale ouro, né? O nosso recurso mais valioso. Tempo em casa, com a família, ainda é mais caro, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês. Espero em breve estar falando mais um pouco sobre essa questão do curso, sobre esses projetos. Professor Juliano, agora eu já tenho o seu contato. O senhor está perdido na minha mão, porque eu vou correr atrás de algumas coisas que a gente falou aqui, porque essas iniciativas aí com os nossos nativos me fazem encher de entusiasmo. O caminho é longo, porque tem a burocracia,
né? Então, acho que a burocracia é o desafio, mas eu vou atrás. Professora Priscila, muito obrigado pelos alertas. Alô, galera do canal, inscritos, pessoal que passa por aqui. Nem pedi para curtir, nem pedi para compartilhar nada disso, porque hoje foi aula. Se liga na dica. A gripe aviária é um problema, mas a gente está com tudo sob controle desde que a gente tenha disciplina. Então, não faz maluquice. Cuidado com seus bichos. Protege seus bichos. Quem ama, cuida. Muito obrigado a vocês. Quiserem se despedir do pessoal, cumprimos nossa meta, 1 hora. Bruno, obrigado por promover esse vídeo. Galera, Timbres Pet Store, patrocinador desse vídeo, o cara que fez isso acontecer. Espero que vocês tenham gostado e tem que agradecer a ele. E pode agradecer a ele comprando ração dos seus bichos lá na Timbres Pet Store, que o Bruno agradece. Obrigado, gente. Podem se despedir. Certo, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho, né? Encontrar com o Juliano, o Bruno. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno, né, pela parceria aí, pela conversa, pelo papo bom que aproxima a academia das pessoas que estão aqui no mundo real. Então, e nos colocar à disposição, mostrar a nossa cara, saber que a gente gosta também, assim como vocês, das aves, a gente tem a oportunidade de trabalhar, tem a disposição aqui, força de vontade para trabalhar. Faltam-nos algumas coisas, mas como o Rafael disse, correndo atrás, fazendo esses contatos, a gente consegue, quem sabe, alinhar aí os nossos objetivos. Então, muito obrigado. Eu espero também em breve poder falar para vocês já uma data definitiva para o nosso curso. Um forte abraço a vocês, tudo de bom. Boa noite. Tchau. É isso, pessoal. Rafa, obrigado também. Fico feliz em ter feito essa ponte aí entre a universidade e o programa. O programa está aí de vento em polpa, cada vez mais informando a todo mundo. É isso, pessoal. Vamos tomar cuidado e torcer para que isso passe o mais rápido possível. Valeu, Bruno. Obrigado, pessoal. Boa noite. E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube. É o Pássaro Esporte. E sorte, e sorte, e sorte. Canal do Passarinheiro no YouTube. É o Pássaro Esporte.